Olá, turma! Na nossa aula de hoje, nós vamos aprender um pouquinho sobre a formação do solo. Como o solo é formado? Quais são as camadas do solo? Então, as rochas, elas geralmente são cobertas por uma mistura de restos de seres vivos, de fragmentos de rocha, de ar e de água. Essa mistura é o que nós podemos chamar de solo. Temos aqui essa parte onde estão as plantas, é a parte que nós pisamos, é a parte que nós fazemos a plantação, que nós construímos casas, que nós nos locomovemos. Mas abaixo existem outras partes do solo. E agora nós vamos entender como é que esse solo é formado. Então, o solo é formado em várias etapas. Então, nós temos aqui nessa primeira etapa uma rocha. Com a ação do vento, da chuva, do sol e das mudanças de temperatura, essa rocha ela vai se fragmentando, ou seja, ela vai se quebrando, vai se transformando em pequenos pedaços. Com o passar do tempo, num processo muito lento, nós chegamos aqui nessa segunda imagem. Observem que a rocha ela começou a ser fragmentada, começou a ser quebrada. Isso porque acumulou água, acumulou restos de rocha, acumulou plantas, né? Já começa a nascer plantas aqui nesse espaço, já começa a habitar alguns pequenos animais, como formigas, minhocas, ácaros. E isso faz com que haja a produção da matéria orgânica. Ou seja, quando essa planta ela morre, ela fica nesse solo e ela vai se decompor. É essa decomposição que nós chamamos de matéria orgânica. Também animais, pequenos animais que morrem no solo e ficam sobre o solo, eles entram em estado de decomposição e essa decomposição nós chamamos também de matéria orgânica. E essa matéria orgânica é que vai dar fertilidade ao solo. Agora, observe a terceira imagem. Olha que nós já podemos ver aqui embaixo a rocha, aqui os fragmentos da rocha e aqui partes já de um solo todo formado. Ou seja, com o passar do tempo, as rachaduras e os fragmentos permitiram que a água fosse entrando em camadas mais profundas dessa rocha. Com isso, essa rocha foi se quebrando cada vez mais, dando espaço a camadas do solo. Então, todo o solo ele começa com esse processo. Primeiro ele é uma rocha que vai se quebrando, se fragmentando, vai permitindo que haja vida sobre esses fragmentos. E com o passar dos anos, cada vez mais a água vai se aprofundando nas camadas da rocha e vai se formando o solo. Isso é um processo lento, muito lento. As rochas levam anos para se fragmentar e por isso o solo demora anos para se formar. Então, nessa imagem, nós podemos ver aqui as fases da formação do solo. Primeiro, é uma rocha. Segundo, essa rocha começando a ser quebrada, começando a ser fragmentada. Observe que tudo isso aqui é rocha e esses pedacinhos aqui, ó, são os fragmentos da rocha, é a rocha que está sendo quebrada. E aqui em cima já é a formação do solo, o solo começando a ser formado. Aqui nós já temos plantações, provavelmente já temos alguns insetos, formigas, minhocas por aqui. Na terceira imagem, nós já temos um solo jovem. Observe que a camada de rocha já está bem abaixo e também os fragmentos. Olha que a parte do solo, ela já está bem mais profunda. Aqui as plantações cada vez maiores, cada vez mais desenvolvidas. E na última imagem, nós temos um solo já formado, ou seja, um solo adulto. Olha que a parte da rocha já está bem pequenininha aqui no fundo,
os fragmentos continuam, porque essa rocha continua sendo fragmentada, continua sendo quebrada, e agora nós temos já camadas do solo. Essa parte escura aqui é o que nós podemos dizer que é uma camada rica em humus. O que é humus? Quem é responsável por fabricar esses humus são as minhocas. Porque as minhocas elas fazem buracos no solo e esses buracos oxigenam lá embaixo do solo. Então, lá embaixo o oxigênio também está passando. E quem é responsável por isso? As minhocas. Por isso que essa parte é uma parte mais escura, é uma parte do solo muito fértil. Por isso, cada vez mais as plantas vão se desenvolvendo. E aqui eu trago para vocês as camadas do solo. Então, o solo ele tem 5 camadas, que nós chamamos de rocha, que é essa rocha mãe, aquela rocha que era grandona e que com o tempo ela foi se fragmentando, se tornando pedaços para que houvesse a formação do solo. O material parental, ou seja, os fragmentos da rocha. Então, aqui embaixo é a rocha inteira. O material parental é os fragmentos da rocha, os pedaços da rocha. Aqui nós temos o subsolo, né? E nessa camada aqui nós vemos que já tem muito acúmulo de argila, já é uma parte do solo que nós podemos ver o solo propriamente dito, já não há mais fragmentos de rocha. Nós temos o solo superior, que é onde ficam os minerais, e a parte orgânica, onde fica toda a parte mineral, aqui essa parte escura, ó, é a parte do material mineral misturado com humus, e aqui em cima, que nós também chamamos de parte orgânica, é onde fica o material orgânico, as plantas, os animais que estão em fase de decomposição para virar matéria orgânica. Então, recapitulando, o solo ele tem 5 camadas: a rocha, o material parental, o subsolo, o solo superior e a parte orgânica. Mas para nós aprendermos um pouquinho mais sobre as camadas do solo, a Pro trouxe uma experiência bem legal para vocês. Que tal aprender sobre as camadas do solo fazendo uma sobremesa que é uma delícia? Vamos lá aprender? Para fazer a sobremesa, você irá precisar de bolacha Maria, bolacha de chocolate, um pudim, goma em formato de minhocas, que são essas aqui, e granulados coloridos. Vamos lá ver como é que monta as camadas do solo? Vamos aprender como faz essa sobremesa, que é uma delícia que você vai poder fazer para toda a sua família? Então vamos lá. Nós vamos precisar de 2 bolachas Maria. Nós vamos quebrar essa bolacha Maria e nós vamos colocá-la dentro do copo. Então, essa parte da bolacha, ela representa a rocha. Então, é a primeira camada do solo que nós chamamos de rocha. A segunda camada do solo, nós também vamos utilizar a bolacha Maria. Só que agora nós vamos quebrá-la em pedaços bem menores, que são os fragmentos da rocha. Então, aqui a bolacha tem que estar bem quebradinha, porque ela representa os fragmentos da rocha, quando a rocha está quebrada em pedacinhos menores. Então, vamos colocar aqui no nosso copo. A terceira camada do solo é o que nós chamamos de subsolo. E para essa camada, nós vamos colocar o pudim. Então, nós vamos colocar aqui. Essa é a camada de absorção. É uma camada que ela absorve muitos materiais aqui dentro. Então, essa é a terceira camada. A quarta camada é o que nós chamamos de solo superior. E nós vamos representá-la pelas bolachas escurinhas de chocolate. Nós vamos quebrá-las, bem quebradinhas, e vamos colocar aqui em cima. Essa é aquela parte do solo onde tem muito humus. É a parte onde tem muitos insetos, muitos animais.
E é aqui também que as minhocas trabalham. Por isso que o solo fica com essa parte escura. É a parte que o solo é bem oxigenado pelo trabalho das minhocas. Essa quarta camada do solo é o que nós chamamos de solo superior. Nele é onde trabalham as minhocas. Então, já que as minhocas trabalham por aqui, que tal colocá-las aqui também? Ela é responsável pelo húmus, por essa parte orgânica do solo. Então, é muito importante o trabalho delas aqui nesse momento. Para fazer a parte orgânica, nós vamos usar o granulado colorido. Por quê? Ele representa tanto os vegetais, as plantas que estão crescendo nessa parte que nós chamamos de parte orgânica, como os animais, insetos que morrem e ficam em decomposição. Então, essa é a parte aqui, a última parte do solo, da camada do solo. E aí você pode colocar e ficar bem bonito, bem colorido. E que tal se nós colocarmos uma minhoquinha, né? Para enfeitar a nossa sobremesa. Então, façam aí na casa de vocês. Eu sei que vocês vão adorar. Fica uma delícia. Então, aqui nós podemos ver agora as camadas do solo. Olha aqui de pertinho, ó. Nós temos a rocha, a parte parental, que é os fragmentos da rocha. Nós temos aqui o subsolo. Nós temos o solo superior, que é essa parte escura do solo, onde as minhocas trabalham muito aqui, fabricando humus. E temos a parte orgânica, que é onde todo o material orgânico é produzido, onde as plantas nascem, onde os animais em decomposição ficam, é a parte de cima do solo. Espero que vocês tenham gostado. Uma ótima sobremesa a todos vocês. Beijo, turma!